Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca e eu tenho um convite para fazer nesse mês de outubro. Bora acompanhar uma série sobre mulheres incríveis, com mulheres incríveis aqui nesse canal? Eu resolvi, nesse mês de outubro, trazer uma série especial aqui no meu canal, onde eu convidei diversas mulheres que eu admiro, mulheres incríveis, para falar de outras mulheres incríveis que têm os seus relatos, as suas histórias contadas na Bíblia. Ao longo de todo esse mês, então, eu vou trazer uma série de vídeos com convidadas falando acerca de outras mulheres, trazendo ensinamentos, compartilhando seus testemunhos. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Mas nesse primeiro vídeo, eu queria aproveitar o ensejo, porque hoje, dia 4 de outubro, é aniversário da minha mãe. E eu gostaria muito que ela fosse a primeira a estar estreando nesse canal, nessa série, né, de mulheres incríveis e tudo mais. Mas ela me enredou há muito tempo, não escolheu uma mulher para falar sobre, a gente não gravou vídeo. Ainda vai ter vídeo com ela, se Deus quiser, nesse mês. Mas como ela não gravou comigo, eu resolvi fazer esse primeiro vídeo dedicado à mulher mais incrível que eu conheço, que é a minha mãe. E aí eu gostaria de trazer um vídeo super legal contando 5 coisas que Deus me ensinou através da minha mãe. A primeira coisa então que Deus usou a minha mãe para me ensinar foi a ser forte. Desde criança, minha mãe me instigou e me ensinou a ser forte, a ter fibra, a encarar a vida. Nós temos na nossa vida diversos problemas, diversas questões para encarar, para resolver, e muitas vezes a prática adotada por muitos pais é de poupar as crianças da realidade, deixar para que elas descubram mais pra frente, porque uma hora elas vão descobrir. Mas a minha mãe, ela sempre me expôs a realidade desde criança, ela sempre me ensinou que a vida seria difícil sim, que a vida não é fácil, porque na verdade não é mesmo. Eu tive que encarar algumas situações quando criança, adolescente, e em todas elas eu tive sempre esse conselho dado por ela, de ser forte, de encarar, de não retroceder, de não desistir. E Deus usou minha mãe para me ensinar isso, porque é algo que Ele também ensina para nós. Ao longo de diversas passagens na Bíblia a gente escuta esse seja forte, seja corajoso, e eu agradeço porque Ele me ensinou isso não só na palavra, mas também através da minha mãe. A segunda coisa que Deus me ensinou através da minha mãe é a ouvir não. Ao longo da nossa vida, muitas são as vezes em que a gente vai ouvir não. Vai ouvir não de uma oportunidade de emprego, de um relacionamento, de uma situação que a gente gostaria que fosse diferente. E foi muito saudável para mim aprender isso desde cedo. A minha mãe me ensinou que nem sempre a gente vai ter o que a gente quer. A minha mãe me ensinou que eu precisaria sim me frustrar para encarar a vida. E hoje, as frustrações que eu enfrento enquanto adulta, elas são muito mais fáceis do que se eu não tivesse aprendido isso lá na minha infância, na minha adolescência. A minha mãe sabia que eu precisava ter o meu gênio domado, porque senão eu seria insuportável. A minha mãe sabia que o não dela muitas vezes era livramento, porque eu não sabia o que era melhor para mim. E Deus também sabe disso. É por isso que Deus não responde sim a todas as nossas orações, a todos os nossos pedidos. Ele nos agrada, Ele tem prazer de nos presentear, mas não de nos mimar, porque ser mimado não nos ajuda em nada, muito pelo contrário. Deus quer que nós sejamos filhos para o mundo, e minha mãe também queria isso para mim, quis e quer até hoje. Então eu agradeço por ter ouvido muitos nãos que me livraram e me permitiram chegar até aqui. Terceira coisa que a minha mãe me ensinou, e foi um instrumento de Deus na minha vida para me ensinar, é a querer e ser sempre o melhor. Não melhor do que os outros, mas melhor do que eu mesmo. A minha mãe sempre me aconselhou, e eu me lembro das palavras dela: busca o melhor. O melhor colégio, a melhor oportunidade, o melhor relacionamento, os melhores amigos, os melhores livros, os melhores filmes, as melhores músicas, sempre o melhor possível que estava à minha disposição. Ela sempre me incentivou a querer mais, a entregar mais, a fazer mais. E através disso ela demonstrou o quanto ela sempre acreditou em mim e no meu potencial. Porque quando a gente exige mais, quando a gente
pede mais, é porque a gente acredita que aquela pessoa pode mais. Então eu agradeço porque Deus usou minha mãe em diversos momentos da minha vida e continua usando até hoje, para me fazer buscar o melhor que Ele tem para mim. E Deus, sem dúvida, quer o melhor para nós. Ele inclusive disse que nos colocaria como cabeça e não como cauda. Ele inclusive disse que se nós o ouvíssemos e obedecêssemos, nós comeríamos o melhor dessa terra. Então Deus usou minha mãe para me dizer desde criança que eu preciso sim buscar o melhor para mim mesma, o melhor de Deus para mim. A quarta coisa que Deus me ensinou através da minha mãe é a ser feliz e satisfeita com pouco. Desde criança, isso parece que é um paradoxo do último, mas não é. Porque desde criança a gente sempre, aliás eu sempre fui instigada a aproveitar as coisas que eu tenho. A gente sempre curtiu ver livros, coisas de papelaria, curtiu inventar coleções. Eu tenho até hoje minha coleção de lápis, fazer um lanche diferente, ouvir uma música, fazer uma janta em casa. Todas essas coisas que são tão pequenas, que são tão simples, nos trazem e nos trouxeram ao longo da vida muito prazer. A minha mãe me ensinou a ser satisfeita, a ser grata pelas coisas que eu tenho, sejam elas as mais simples ou as maiores. Isso, ela passou para mim através dos seus valores. E hoje eu posso me considerar uma pessoa que valoriza o que tem, que entende que o mais simples é o mais belo. E Deus também nos ensina dessa forma. Eu me lembro das palavras de Paulo quando ele diz: eu sei andar satisfeito em qualquer circunstância. Graças a Deus e a minha mãe, eu também sei ser satisfeita. E isso é uma bênção que ela e Deus concederam para mim. E por último, mas não menos importante, Deus me ensinou através da minha mãe a amar incondicionalmente as pessoas e valorizá-las. Muitas vezes a gente perde relacionamentos, amizades, parcerias, porque as pessoas erram conosco, porque as pessoas têm os seus defeitos, porque a gente descobre coisas ruins nelas e aí a gente acaba querendo se afastar. A minha mãe me ensinou desde muito cedo, eu me lembro dessas lições e das palavras ditas, que as pessoas que a gente ama têm defeitos. Parece uma coisa tão simples, né? Mas quantas vezes a gente abre mão dos nossos relacionamentos, a gente rompe com pessoas por conta dos defeitos delas, sem enxergar e se dar por conta de que a gente também tem. Graças a Deus, porque a minha mãe sempre me ensinou a amar, independente dos defeitos. Até porque quando eu conheço, quando eu sei o que a pessoa é de verdade, quando eu sei o que ela fez de ruim e de errado e continuo amando, eu realmente demonstro o amor que eu tenho por ela. E isso, sem sombra de dúvida, é o ensinamento que vem de Deus para nós, porque Ele faz isso. Ele nos conhece e Ele nos ama do jeito que nós somos e nos ajuda a sermos cada vez melhores. Então, nesse vídeo simples e que resume muito resumido os ensinamentos que eu tive com a minha mãe, teriam vários outros, eu gostaria de dizer: mãe, beijo, feliz aniversário. Eu sou muito grata a Deus por tu existires, por tu seres quem tu és, por tu fazeres de mim quem eu sou e por tu teres tido tanta sabedoria para me ensinar e colocar dentro de mim coisas que nenhum dinheiro pode comprar, coisas que com certeza eu vou levar pro resto da minha vida e vou passar pros meus filhos também. Feliz aniversário, feliz vida. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para que o teu dia seja melhor. E se foi assim, curte, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com a tua mãe de repente e diz pra ela que tu também aprendeu essas coisas com ela ou outras coisas. Eu tenho certeza que se a gente parar pra pensar, a gente vai ver que as pessoas ao nosso redor são ferramentas de Deus para nos ensinarem uma série de coisas. Não perde a oportunidade de dizer isso pra alguém hoje, para fazer a pessoa ficar feliz por ela ter deixado alguma coisa de importante pra ti. Se inscreve aqui no canal e logo logo eu tô de volta. E não volto sozinha, volto com mulheres incríveis pra gente continuar essa série de vídeos sobre mulheres, feita por mulheres, pra mulheres e pra quem mais quiser assistir, tá bem? Não esquece nunca que Deus é o segredo. Um beijo e até o próximo vídeo.